Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Help Podcast, um podcast feito para você crescer, evoluir e adquirir novos conhecimentos. Eu sou Ítalo Bani e no episódio de hoje a gente trouxe uma pessoa, um ícone do humor no Brasil e principalmente na nossa região, Minas Gerais. Uma pessoa excepcional, uma pessoa muito importante para o humor do nosso Brasil. Com vocês, Nerso da Capitinga. Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui. Prazer, Nerso. Nerso, eu chamo de Nerso Pedro Bismarck. Você não chamou de feio, tá bom. Então tá bom. Eu tenho complexo. Isso aí. Nerso, sei que você já foi em muitos podcasts, já fez várias entrevistas, muitas pessoas já conhecem um pouco da sua história, mas hoje eu queria perguntar, lá no começo, quando você começou a carreira de humor, sei que teve inspirações para você começar, além de você ter a sua força de vontade, teve pessoas que você se inspirou para começar a trabalhar com humor. Essas pessoas que você se inspirou, foi assim, algo muito importante para você não desistir, ou foi só um começo para você ter uma inspiração e dali começou a encaminhar, seja... Eu sempre fui de contar piada, eu sempre, desde garoto, ouvia as músicas no rádio, aí eu reproduzia, não ficava inibido. Não tinha aquela coisa de ficar com vergonha de fazer para pessoas estranhas e tal. E desde garotinho, 4, 5 anos, eu cantava com as músicas e assistia os programas na televisão, imitava aqueles personagens de lá, Tutuca, depois os personagens do Chico Anísio, do Jô, mas eu ouvia muito Barnabé. Barnabé naqueles discos, né? Show de riso com Barnabé. E eu aprendi a contar a piada do meu jeito, mas baseado naquelas piadas do Barnabé. Eu reproduzia as piadas dele. Aquela piada era daquele jeito, eu pegava e adaptava para mim. Mas sem personagens, sem nada. E fiz isso até meus 17, 18 anos. Quando fui para o Exército, foi que eu criei o Menino Bobo. Esse menino da roça, esse menino da Capitinga, né, que podia ser do Macuco, do Sofocó, do Vermelho, podia ser de Boa Família, Rosário, né, Belisário, né, podia ser... Então, eu nunca tinha ido na Capitinga, então Capitinga era um lugar, um imaginário um nome diferente. E um nome bonitinho, né? Então, e eu criei esse personagem, mas de palhaçada, de brincadeira, vamos fazer no quartel. Eu vinha final de semana para Muriaé e a minha namorada, né, que eu nasci em Muriaé, vivia até 17 anos na Barra. Então eu e a minha namorada, a diversão nossa sábado, domingo de tarde era ir para a casa das amigas dela para eu fazer aquela palhaçada. Aí eu já pegava a piada e levava, falava que lá na Capitinga que tinha o tio, o Titõezinho e tal. Então eu já fazia isso naturalmente. Quando fui para o Exército, aí eu já tinha uma plateia de 100 homens, né? E mais os oficiais, sargentos e tal, nas confraternizações nossas eu fazia. Então eu sempre fui, não me inspirei, vou me inspirar em fulano. Tinha referências, né? Tinha Chico Anísio. Quer dizer, eu fazia no teatro o que o Chico Anísio fazia na televisão. Só que o Chico Anísio podia fazer 40 personagens, que ele tinha todo um esquema de maquiagem, gente para danar para escrever para ele, com direção, era outro nível, né? Então, eu fazia isso no show e eu tinha que ter os intervalos para trocar de roupa. E nós fazíamos, ele botava trilha sonora, botava umas músicas lá para tocar enquanto eu estava trocando de roupa. E eu fazia 5 personagens. Mas os personagens que eu criei, eu e a minha diretora, nós criamos porque nós tínhamos muito texto. Por exemplo, tinha texto de gay, de piada de homossexual. E aí criamos um personagem gay, Ney Vasilina. Aí tinha muita piada de bêbado, que eu, como Nerso, não podia contar. Aí fazer um personagem bêbado contando. E assim, uma senhora, a Marieta, que era suburbana, também desinformada, criamos em função de piadas. E o Nerso da Capitinga, que é o que fechava o show, que sempre fechou o show, esse é o melhor, por isso deixou por último. Não, mas ele sempre foi o melhor, ele sempre foi o destaque.
Então a gente fazia numa escadinha. O Nerso, e desses causos que você contava, dessas piadas, teve algumas que era verdadeira Não. e a galera acha que não tem isso não. Não, verdadeira, tudo ficção. Tudo ficção, né? É. E na ficção você aumenta, inventa, né? E no real não. O real é só aquilo. O real não tem jeito, não. Real ele não tem variação. Tá. É real. E nessa história de você começar a contar a piada, contar lá no exército e tudo mais, quanto que você viu, assim, que você parou e pensou, falou assim, agora virou a chave, agora deu certo, agora eu já sou reconhecido. Quando que você, tipo assim, qual foi a época que você viu que realmente mudou a chave ali e falou, agora eu sou o Nerso da Capitinga conhecido aí. Não, era não. Não teve Era isso, Pedro não? Bis. Era Pedro Bis. O Nerso da Capitinga, o nome era Denilson. Meu nome de batismo é Ademilson. E eu não tinha nome para pôr, não tinha pretensão de fazer isso, não. Então era o Denilson e o Nerso. O Nerso era o bobo. E o Denilson era o esperto. Tipo piada de português. Tem um esperto e tem um bobo. E aí, muito tempo nós fizemos isso. Quando eu fui para a Globo é que o Chico trocou de Denilson para Nerso. Mas até então é show de humor com Pedro Bis. E o Chico trocou também para Pedro Bismarck. Aí, eu fazendo shows, antes de eu fazer sozinho com os 4 personagens, com iluminação, com direção, produção, música nos intervalos, né? Tudo direitinho, cortina, camarim, tudo, é uma produção legal. Isso foi a partir de 4 de dezembro de 84. Eu só fui para a Globo em 90. Então, eu tive 6 anos para me preparar para ir para a Globo. Então, quando eu comecei a fazer o show, que eu saí do Exército, finalzinho de princípio de 86, o ano de 85 todo, eu já fazia show e já lotava a casa. Você vê que o personagem... Só que eu ficava 3 meses com show, que era bom demais. E até hoje, né? Então, eu ficava 3 meses com show. Faltando um mês e meio, eu já falava que nós estávamos trabalhando para o show novo, daí 3, 4 meses. Aquele povo todo voltava, porque as piadas eram diferentes. E antigamente não tinha a questão da internet para a pessoa salvar a piada. A pessoa ouvia e esquecia. Depois não contava tinha como gravar. Tinha uns gravadorzinhos, o cara botava perto da caixa de som. A piada todo dia ri de mesmo. Inclusive tem, ri do mesmo jeito. As minhas piadas, a forma de contar... É porque é um caso, né? É um caos. A escola. O Chico Anísio estava querendo tirar a escolinha do programa Chico Anísio Show, que era um bloco. Era o que mais dava audiência. Aí ele resolveu levar para 5 horas da tarde. Só que 5 horas da tarde era a sessão da tarde. Aí teve que fazer o quê? Botar filmes menores para sobrar os 40 minutos, que era 1 hora, que tinha 4 breaks de 5. Tinha abertura, depois tinha mais 3 breaks de 5. E a Rede Globo ficava com 3 minutos, nacional. E as regionais ficavam com 2 minutos, né, nesse break. Depois voltava a escolinha. Então, de útil mesmo, a escolinha tinha 30 minutos. Né? E aí dividia em blocos, 3 blocos também. E, no caso, você é acostumado sempre, talvez, fazer show. Aí, só para concluir, eu fui para a Globo nessa leva, porque só tinha 17 alunos no programa. Aí, para a escolinha, para ter muito, para os redatores ter para quem escrevesse, né? Então, aumentou o número de redatores, que passou de 10 para 27, e nós também, aí aumentou 10 atores. Eu fui nessa leva que aumentou. Então, isso aí que eu ia perguntar. Você talvez acostumado a fazer show sempre sozinho, aí você chega na escolinha com vários humoristas. Até interage. É muito difícil, teve muito poucas situações que nós interagíamos uns com os outros, com esquetes para nós. Né? Eu, Rogério Cardoso, enfim, mais 2 ou 3, em que a gente fazia isso, mas o cara queria que houvesse uma interação entre os alunos antes do professor chegar. Mas era o Chico e o ator, o professor Raimundo e o personagem. E cada um ia lá defendia o seu texto.
Mas o negócio era dividir a cena com Chico Anísio. Era um professor fazendo as perguntas para os alunos, que respondiam das formas mais estapafúrdia possível, mais besta e errado, ainda brigava com o professor, que o Nessa era brigão. E brigava com o professor, falava, vai cortar esse cabelo, rapaz, homem velho desse, esse cabelo grande, rapaz. Hã? Aí o povo adorava o Nessa brigar com o professor. Então era assim, era um texto que já vinha, ninguém lia o texto do outro, porque eu tinha escolinha que eu gravava 3, 4. Naquela escolinha ali, eu tinha 3 participações, eu tinha que decorar aquilo. Ainda vou ficar olhando texto dos outros, eu vou perder tempo, não vai adiantar nada para mim. Então eu não via, aí eu ria. Aliás, todo mundo ria, e ninguém lia texto do outro. Não tem porquê. Como é que foi a experiência na Praça Nossa? Lá foi outra, porque na escolinha, eles escreviam, os redatores escreviam para mim. Aliás, no princípio, eles até tentaram escrever no capitinguês, mas como viu que não adiantava, eu trocava a palavra, trocava para botar pro no seu personagem. Aí eles pararam, aí eles começaram a escrever do normal, eu transformava. Não tinha, melhor para mim, não tinha problema nenhum. Mas era texto deles. Lá na praça, eu e a minha diretora e o Toninho Dutra, até perdemos ele agora, nós é que fazíamos os textos. Eu gravava 2 textos de 15 dias, por conta de agenda e tal. Na Globo era toda semana. O Casalberto não usava ponto. Ele tinha noção do texto que vocês iam passar, mas ele não sabia se eu tinha que decorar com ele. Eu tinha que passar meu texto com ele. Tá. Aí cada um que passava o texto saía. O Golias queria ser o primeiro a passar texto. E mesmo porque ele tinha moral para isso. E é um cara extraordinário. Então, todo o agrado a ele. E eu não tinha esse negócio de eu ser primeiro, segundo, o que fosse. Para mim não fazia diferença. Mas ele gravava, ele passava o texto dele e peneirava. E teve um lance da dança dos famosos também, né? Fiz dança famosa. E como é que foi essa experiência de dançar, de dança poder... Dança nenhuma, né? Mas de ir para lá e... Não dança não, não dança não. Ali, cara, você pega uma música do Roberto Carlos, pega uma música do Roberto Carlos, e ela tem várias paradas. A outra não tem, a outra tem mais. Então, você vai dançar uma valsa e tem 10 valsas diferentes do mesmo autor. E aí você escolhe aquela. Você vai dançar 1 minuto naquela valsa. Se te der outra valsa, não encaixa os movimentos. Mas dava um friozinho na barriga? Não. Depois de certo tempo, você não... Tem mais nada, não tem frescura, não, é serviço. Eu encarava aquilo como serviço. Eu estou puxando para o interesse da empresa, indo participar de um programa que a empresa vende, para dar lucro para me pagar. Então, não tem. Porque a gente que faz isso, os bastidores para a gente é a coisa mais comum do mundo. Aquele e nós éramos o chão de fábrica. Nós éramos os operários da televisão. E nós, apesar daquele glamour todo, aquela coisa toda, nós somos funcionários. E a gente tem que puxar para o interesse da empresa, puxando para o interesse do programa também. Eu era do Zorra fazendo Faustão. Mas o Faustão é um programa da casa. Então, a gente tem essa noção extra. Quer dizer, que o povo não tem, evidente. Ó, galera, acaba de chegar aqui no estúdio Natan Moreno, diretor comercial do grupo Up Mais. Natan, meu irmão, seja bem-vindo, tá? Tá meio sumido, hein? Rapaz. Estamos aí firme e forte aí, trabalhando. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. É a minha segunda vez aqui na Help, né? Eu conheço algumas vezes, mas na Help que é a segunda vez, mas vamos falar um pouquinho aí das empresas, falar um pouquinho da história do Nerso, né? Opa! Conversar um pouquinho aí, vamos embora, vamos firme. Natan, desde já queria te agradecer por ter aceitado o convite de voltar e por ter trago o Nerso pra gente aí, que eu acho que vai ser muito bom pra gente também. E já fiquei sabendo que o Grupo Up tá crescendo mais um pouco, né? Fala pra gente aí como é que tá esse projeto, tem data já? Então, o Grupo Up Mais, ele
Ele surge como empresa só como assistência familiar, né? Em 2018 ali, 2019, junto com a Medmur, que é a nossa rede de clínicas. Então, o Grupo Up Mais hoje ele envolve a Up Assistência Familiar, que é o benefício, tanto da parte de pessoa física quanto dos colaboradores, envolve a Medmur, que são as clínicas de atendimento, exames, envolve a parte de a Up SST, que é a parte de saúde e segurança do trabalho ali, que faz toda aquela documentação, PGR, LTCAT, LTIP, etc. E agora, a gente deve inaugurar agora, mês que vem, a Upcar, que é uma empresa voltada a seguro veicular, né? A proteção veicular, na verdade. Então a gente vai lançar isso aí mês que vem aí, já a mesma segurança que o cliente tem hoje na parte da saúde, ele vai ter agora também na parte do segurar o seu carro ali, proteger o seu carro ali dos infortuitos, né? Vamos dizer assim, do roubo, de um furto, de um acidente, etc. Então a gente estamos terminando de organizar aí, mês que vem deve estar colocando para render já. Tem a telemedicina também, né? Temos a telemedicina, que envolve ali dentro dos benefícios. Hoje, uma empresa que contrata qualquer empresa da Up+, seja a parte de saúde, segurança do trabalho, etc., ela fica muito assistida, né? Uhum. Hoje, o mercado tá cada vez mais difícil se arrumar gente para trabalhar. Todo empresário que você conversa, cara, eu tenho vaga aberta aqui, mas não acho gente. Eu tenho vaga aberta aqui e não acho gente. Todo empresário que você conversa, ele tem essa dificuldade. E a nossa intenção é fazer com que esse empresário tenha argumento para reter aqueles colaboradores. Porque nem sempre é só salário. Então, nem sempre o colaborador que ele está na empresa, às vezes ele recebe uma oferta de 200, 300 reais a mais no mês, ele pensa de ir para lá frente aos benefícios que tem do lado de cá já, entendeu? Entendi. E hoje, para a empresa adquirir o plano da UP, os funcionários, ela adquire um plano, tem questão, quantidade de funcionários, tem tabela de preço separada. Como é que funciona para a pessoa? Vamos supor, a pessoa tem um comércio que adquiriu o plano da UP para os funcionários. Como é que funciona isso aí? O benefício não tem quantidade. O cara tiver um colaborador, ele pode contratar para um colaborador. A parte de saúde e segurança do trabalho, a gente presta serviço de 10 colaboradores para cima. Se a empresa tiver menos de 10 colaboradores, a gente consegue fazer uma negociação ali para chegar num valor que seja acessível para ele ali, que a gente vai resolver a gente fala que é o seguinte, eu vou substituir um custo que você já tem e implementar benefício para o seu colaborador, porque a empresa já paga medicina do trabalho em algum lugar, tem que ter, é uma obrigação legal, né? Então a gente entra ali com a substituição da medicina do trabalho, implementa consultas por R$30, implementa telemedicina gratuita, telepsicologia, adequação da NR1, que está todo mundo falando, esse risco psicossocial, porque agora o governo não só você tem que seguir uma série de regras, mas também você tem que cuidar de transtornos mentais que o colaborador possa ter durante o trabalho na empresa ou antes que venha né? Então, o governo transmitindo ali essa parte de cuidados que ele deveria ter, que é saúde pública, ele transmite essa responsabilidade para o empresário e, infelizmente, tem que cumprir. Ano passado, retrasado, não sei, eu tive uma experiência muito boa, porque com a UP, que eu precisei fazer um exame, um ultrassom, e fui ligando rápido para os lugares. Você engravidou? Não. Quase. Precisei fazer um exame rápido de ultrassom, que eu estava com pedra na vesícula, nem sabia. E fui para o hospital uns 5 dias direto, com muita dor. E procurei rápido fazer a ultrassom, não achava vaga, também preço. Acabou que na UP foi o lugar mais em conta que eu achei, na época eu não era associado, o lugar mais em conta e imediato para fazer o exame. Então eu fui lá, fiquei uns 20 minutinhos esperando, fiz o exame, ultrassom, já saí lá com o resultado, era pedra na vesícula. Consequentemente, naquele mesmo dia eu já tive que ir para o hospital de novo com crise, cheguei lá já estava com o resultado, que era pedra na vesícula, acabou que eu operei, tirei a vesícula e deu tudo certo. Mas a gente sabe que lá tem médicos, né? Consultas. A gente sabe que tem pediatra, em geral. Mas além dessas consultas, tem também cardiologista, psicólogo, tem isso também, neurologista, ou é só os básicos? Não, a gente tem hoje aí cerca de 21 especialidades, né, que a gente atende. Tá. Eu gosto de falar, você falou, foi o lugar mais rápido e barato que eu encontrei. A gente já era bom e barato. Aí, para ser bonito, nós trouxemos o Nerso. E aí o Nerso representa, hoje o Nerso é a cara nossa aí. Mas hoje a gente tem ortopedia, endocrinologia, neurologia, tudo dentro de preço acessível para aquele cliente que tem o nosso cartão. Qual que é a minha missão como cartão? Minha missão é
garantir o menor preço, mas mantendo a qualidade, né? A gente sempre fala isso com a nossa equipe, não é porque é barato que tem que ser ruim. A nossa ideia aqui é democratizar a saúde, mas tem que manter a qualidade. Então é a experiência de um consultório particular. Se você for na nossa clínica Médimu ali, você vai ver que a clínica é prime, é primeira linha, Top. muito limpa o tempo todo, bem organizada, cheirosa, climatizada e uma coisa que a gente Bem fez, localizada. bem localizada, ali fácil de chegar. Uma coisa que a gente fez desde o início, a gente não é por ordem de chegada, porque por ordem de chegada o SUS também é. Então o cara chega ali, o médico vai começar a atender 7 horas da manhã. Aí a pessoa não quer demorar muito, chega 5, aí começa a ter fila. Aí você tira a experiência do particular. Então a nossa experiência é com hora marcada. Obviamente, cada médico tem um espaçamento de consulta, é ele que define, né? A gente não posiciona, a gente não vira pro médico e fala assim, ó, você tem que atender de 10 em 10 minutos. Não existe isso. Cada paciente também demanda um tempo específico para cada consulta. O que o médico faz dentro da especialidade dele, ele sabe a média de atendimento que ele tem ali, ele coloca essa média. Um vai demorar um pouco mais, o outro é um retorno, etc., demora um pouco menos. Mas a gente sempre fala assim, atraso pode acontecer, igual consultório particular também acontece. Mas não é nada, assim, atrasos que a gente tem na normalidade, assim, é no máximo 15, 20 minutos. Natan, pegando esse gancho aí das consultas médicas, hoje, vamos supor, a pessoa precisa de um psicólogo, né? Se ela entrar em contato lá com a UP hoje, para quando ela consegue essa consulta? A primeira consulta de psicóloga vai conseguir no máximo em 7 dias. E aí depois ela segue o fluxo de atendimento. Aí vai depender do caso, né? A psicologia caso a caso. Vai fazer ali uma a cada 15 dias, uma por semana e etc. Então a média da primeira consulta, assim, que não for um caso de urgência, demora a média de uns 7 dias. 7 dias é o máximo que demora para você conseguir fazer a sua primeira consulta. Algumas outras especialidades aí pode demorar em média aí, em média não, pode demorar no máximo 15 dias. 15 dias. Tem algum médico clínico geral, sem ser a telemedicina, tem algum médico mais rápido, assim, vamos supor, a pessoa passou mal, quer ir lá na UP hoje e consultar, tem um clínico geral, sempre tem? Ou clínico geral tem todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Então todos os dias, se a pessoa passar mal, quiser ir na UP? Pode ir lá, que tem clínico tem geral. Tem clínico geral lá para atender. A gente sempre tem, por quê? O clínico geral, ele é um médico habilitado a atender qualquer especialidade, tá? Ele não é especialista, mas ele é habilitado a responder qualquer especialidade, a atender qualquer especialidade. Então a gente tem ali o clínico geral para resolver justamente aquele cara que teve uma infecção ou uma intoxicação alimentar, o cara não sabe o que é direito, ou uma virose mesmo, né? Então, no lugar desse cara lá no PSF ou lá numa UPA, etc., ele vai num lugar com mais qualidade, marca, consegue no mesmo dia, consulta muitas vezes. Que é o primordial, a pessoa quando está passando mal, que ela quer atenção ali rápida e imediata. Exato. E deixa eu te fazer uma pergunta. A pessoa que é associada hoje no Grupo UP, ela fazer uma consulta dessa com o clínico geral, ela chega lá, qual o valor da consulta? Ela tem uma intoxicação, tá gripado, tô garganta inflamada, quero ir lá consultar. A OMS indica 4 principais especialidades que giram em torno de 85% da demanda brasileira de saúde. São elas: clínico geral, cardiologia, ginecologia e pediatra. Essas 4 especialidades você pode olhar até no seu histórico de vida, quem está escutando, olha no histórico. No último ano você passou em uma das 4, né? O Neto, não sei se vai muito na ginecologista ainda. Não vou não. Ginecologista, tô meio relapso, eu não tenho ido. Mas essas 4 que giram 85% da demanda, a nossa consulta é particular, com hora marcada, com direito a retorno, o paciente vai pagar R$30. R$30? R$30. Muito barato. Nossa. Muito barato. Totalmente acessível, né? E exame. Eu fiz ultrassom, né? Uhum. Além do ultrassom, oferece mais algum exame lá? A gente tem não só os exames de imagem, né? A gente tem também os exames laboratoriais. Então aí é via parceria, né? Hoje a gente tem aqui em Muriel o Hemocenter, e na região a gente tem vários outros laboratórios, mas que seguem uma tabela nossa estabelecida. Mas vou dar um exemplo assim. Nós temos uma paciente que ela tinha, uma cliente, né, hoje cliente, que ela tinha que fazer, ela tem que fazer até hoje um exame de 3 em 3 meses, para acompanhar uma doença que ela tem, eu não lembro qual que é. Mas eu lembro que o exame ficava em R$159, essa bateria de exames que ela tinha que fazer. Depois que ela fez o plano, essa bateria caiu para R$51. Então a diferença de exames, aí você imagina, de 3 em 3 meses a pessoa economiza só em exames o valor que paga o plano no ano todo, sabe?
E aí você tem outras economias. Então hoje a UP, ela gera economia para o cliente a ponto de dar poder de ganho mesmo, porque o cara ia gastar numa rodada, o filho passou mal, ele vai gastar lá R$ 200 no pediatra. Aí ele sai do pediatra e vai na farmácia, ele vai gastar mais R$ 300 de farmácia. Aí teve uns exames que ele fez que ele gastou mais R$ 200. Só na rodada, com a UP ele vai pagar R$ 30 lá no pediatra, na farmácia dos 300 que ele vai gastar ali 180. Então, isso vai dando um desconto. Numa rodada de saúde, o cara tem uma economia que às vezes paga o plano por ano todo. E ele tem mais a vida inteira para utilizar o plano, né? Ô, Nathan, com esse aumento que a gente está tendo de casos de criança autista, TDAH, a UP tem profissionais que têm atendido essas crianças ou não trabalha com esse tipo ainda? A gente tem profissionais que atendem, né? A gente não... o que acontece? O TDAH, o autismo, etc., são tratamentos que ele demanda muitas horas de atendimento, né? Então, o nosso cliente ele vai ter um desconto lá na psicologia. Fica muito mais barato tratar pela UP do que no particular. Isso assim, a gente já fez a conta, fica muito mais em conta. Só que ainda assim, para algumas famílias, né, que às vezes não tem muito poder de salário ali, poder de financeiro mesmo, elas preferem buscar uma ajuda dentro do município, porque autismo ele demanda aí, vamos colocar 20 a 30 horas mensais de tratamento, né? Entre várias especialidades. Eu tenho todas lá. E é o tratamento particular no valor mais em conta possível. Ninguém acha mais em conta que na UP, não. Mas ainda assim tem algumas famílias que não conseguem bancar. Tem algum convênio com fonoaudiólogo? Tem fono. Tem fono, tem a parte psicólogo infantil, a gente tem a parte psiquiatra também. Mas a fono é parceria ou é lá dentro da UP mesmo? É parceria. Né? Aí tem um desconto bacana. Tem um desconto bacana. A parte, a gente envolve outras áreas de saúde, como fisioterapia, né? A gente faz também. E uma coisa interessante do cartão da UP é que a gente fala assim, a única certeza que nós temos na vida é que a gente um dia vai deixar isso aqui, né? E a UP também assiste a família nesse momento. Eu tive alguns anos atrás, eu perdi um grande amigo, e eu mexo com isso, cara. Todos os dias eu mexo com isso. Na hora que eu perdi esse amigo, eu que sabia tudo que tinha que fazer, eu não sabia resolver nada, né? Aí a minha sorte é que eu tinha empresa ali, me deu todo o auxílio. Aí você imagina um familiar que nunca mexeu com isso, às vezes é a primeira perda na família, ele precisa lidar. A gente fez um estudo lá que são 72 decisões que você tem que tomar num prazo de 4 horas quando falece um ente querido, assim, sabe? E aí a UP toma essas 72 decisões. E as 72 decisões você tá sem chão no momento. Né? Sem chão. Totalmente não é 4 horas, é 4 horas sem chão. Né? O sem baque, chão. Né? E você pode dar o azar de cair naquele cara que é papa defunto, né? Eu tive uma experiência, passei, uma cliente mostrou pra gente a situação, o cara falando assim, você não vai enterrar seu filho num caixãozinho de R$ 2.000, né? Querendo colocar um caixão de 8.000 ali, entendeu? Então, assim, se você cair na mão de um papa defunto, você, além de sofrer na parte emocional, que você já está sofrendo, você pode também ter um prejuízo financeiro sério. Nathan, você tinha contado no começo aí, questão do novo projeto da UP, né? Que vai ser seguro de carro, né? Proteção. Isso. Essa proteção seria proteção contra perda, roubo, ou proteção contra danos também? Contra danos também. Danos de terceiro. Tudo. É similar, é bem parecido com o seguro de carro, né? Mas você vai tratar diretamente com a UP, você não vai tratar com a empresa que está lá em São Paulo, lá no Rio, ou às vezes empresa multinacional, né? Às vezes o escritório dos caras nem no Brasil você vai tratar diretamente com a UP aqui em Muriaé. Então você quer... A pessoa chegar na UP ali, ela já sai dali com tudo. Com tudo. Plano de saúde, exame, consulta, proteção de veículos. Sai feliz. E barato. Chega com o problema e sai feliz. Barato, exatamente. É isso aí. Eu gosto de comentar quando a gente veio trazer o Nesso para dentro da operação. O Nesso foi uma pessoa muito querida. Eu assisti ele tocando com a sanfona no comercial Bahamas. Né? Aí sanfona tinha sanfona que aguardava o ano inteiro. Um mofo insuportável. Inclusive o Nelson Júnior, que era o nosso do marketing, ele falou, vamos gravar depressa aí, que esse mofo vai matar nós aqui. E fazia abrir a sanfona. E aí eu falei, nossa, graças a Deus. E acabava rapidinho, né? E some com essa sanfona daqui. Mas a gente olhava eu assisti o comercial do Bahamas, moleque ainda, né?
Todo mundo já viu É, aquele comercial do Nerso. 26 anos. É. e aí a gente assistiu e falou assim, cara, um cara que colaria bem com o nosso público, né? Trazer o Nerso para poder A falar a simplicidade. parte de saúde, mas de forma mais simples, né? Alegre, né? E o Nerso, aí depois a gente começa a acompanhar um pouco a vida do Nerso, etc. E aí a gente vê que o Nerso, além de garoto propaganda, é modelo, Ator, humorista e modelo. E aí, Modelo de bola. Eu tô meio redondo. E dançarino também. E dançarino, pois é, dançarino. foi lá danças famosas. fez danças famosas e tal. A gente começa a acompanhar, e aí, Nerso, eu tinha uma pergunta pra você hoje, cara. A gente vê que alguns humoristas estão sendo até condenados por fazer piada. Não, obviamente que algumas piadas um pouco mais ácidas, etc. Mas hoje você, como humorista, você tem esse medo de fazer determinada piada ou não? Não, primeiro que a gente não tem essa acidez, né, nos nossos textos, né? E é sempre no intuito de divertir. Não tem que estar contrapondo ou marcando ponto dessa forma. Eu acho desnecessário, não leva ao riso e aborrece as pessoas. O meu serviço é fazer rir, agradar, para a pessoa sair satisfeita, assistir o show e sai leve, que riu quase 2 horas. Ainda eu vou perder isso. Eu vou ficar cutucando, falando coisas. Ninguém foi lá para ver isso, né? Se você quer ver crítica social, você, sei lá, vai em debates e essas coisas, entendeu? Acho que o humorista não tem essa obrigação de ser tão ferino e ser grosso e ser áspero ou tocar em assuntos melindrosos que não faça rir. Tem que fazer rir. Não tem que estar levantando bandeira. O humor é para fazer rir. A função do humorista é fazer rir. Não é ficar levantando bandeira e ofendendo os outros desnecessariamente. Por exemplo, piada de cor. Vai aborrecer? Vai. Eu não conto. Piada de homossexual. Vou aborrecer esse pessoal? Vou. Então eu não vou contar. Porque o meu negócio é agradar. O negócio é fazer o sujeito chegar meio triste, aborrecido e sair feliz depois que riu 2 horas. Então eu não tenho problema nenhum com isso. Eu prefiro não contar. Eu não quero aborrecer ninguém. A gente estava conversando aqui, Natan, no começo. Antes de começar, né, Nessa? O Nessa, acho que é um dos poucos humoristas, né? Que a piada dele, os causos dele, né, agrada todo tipo de público. Né? Você não vê ninguém reclamando, ninguém questionando, ninguém duvidando do potencial dele, da piada dele. Ele agrada criança, adulto, idoso, todo mundo, ele é querido por todo mundo, muitas vezes por conta disso que ele falou. É uma piada sadia, né? Uma piada simples, sadia, e que é humor, realmente. E essa relação, se eu escorregar em alguma coisa e tiver uma crítica mais desagradável em relação a mim, isso reflete nas empresas. Então eu não posso, eu tenho que ser agradável, atencioso com todo mundo, independente se estou lá no palco, se estou fazendo a propaganda, porque essa imagem suave, alegre, está colada na UP, está colada com Bahamas há 26 anos. Então as pessoas acham que o Nerso da Capitinga, que está na televisão, é o mesmo que está lá, gravando o comercial dentro do Bahamas. Aí eu vou frustrar isso. A pessoa é a mesma. Né? Você tem que ser agradável. Então é onde o personagem leva a simpatia para a assistência familiar e leva a simpatia para o Bahamas. Aí eu vou lá no show, faço uma meleca qualquer, vou trazer essa antipatia para a UP e antipatia para o Bahamas. Então, perdemos todos. Sim, vale a pena. O Nerso tem uma característica também, desde da época do professor Raimundo, né, da escolinha lá do professor Raimundo, que é aquele cara bobão da roça, e que aí que vem o detalhe, né? Os outros acham que passa a perna no bobão da roça fácil, na verdade o bobão da roça não é tão bom assim, né? É daí. E a inspiração do seu personagem nessa, né? Ele tem alguém específico ou você foi criando ele, você foi moldando? Foi por conta das piadas. O Nerso, eu contava muita piada do Barnabé, e o Barnabé é meio que roceiro assim também. E o pessoal, você se inspirou no Mazzaropi. Quando é que eu vi? O Mazzaropi fazia cinema? O Mazzaropi não contava piada, e contava piada Barnabé.
Então, eu ouvia muita piada Barnabé. E eu pegava essa piada e adaptava para esse menino bobo da roça, da Capitinga. E aí sim foi. Então, criamos esse universo para ter mais assunto, né? E melhorar a piada, crescer a piada. Tinha o Titõezinho, o Tizé Paulo, o Geradinho, o Gervada, a Tia Santinha, o São Antônio Jovenço da farmácia, sabe? Então, todas as situações que vinha a piada, a gente arrumava um personagem para ele estar naquelas histórias. E as pessoas se veem nessa situação. Né? Quem é que não foi na farmácia para tomar uma bezetacilga? Aí, bezetacilga é um vidrinho assim com um pozinho. Aí você tem que jogar água lá dentro e balangar bem. Se ficar grosso, então, dói 20 dias. E o Niasse, conta. E o Antônio Jovem deu 3 injeções na moranga minha lá de cá, ó. Rapaz, não podia nem sentar. Aí chegar na casa, ô Niasse, vamos sentar. Não, que mesmo, tá bom, obrigado. Ia crescer mais. Nada, é 3 injeções que tomou. Mas e aí a pessoa, quem não foi na farmácia para tomar injeção? Todo mundo foi. Aí o cara lembra dele indo tomar injeção. Identifica, né? Identifica. E por isso que as histórias prendem, né? A história prende. Todo mundo vai se identificar um momento da vida quando os caras se levantar ali. A pessoa bêbada. O Neto foi em São Paulo, aí entrou dentro do táxi, falou com o motorista, leva nós lá no Angubaçu. Aí o homem falou assim, o motorista táxi, nem Angabaú, não? Esse lugar mesmo, eu não conheço nada aqui, não. Ele falou, escuta, você quer que pegue um minhocão? Vai, você conseguir dirigir com a mão só para pegar. Minhocão acho que está até desativado, né? O parte do viaduto lá. E o minhocão, você vê. Então, quem não andou num táxi e já passou por essa situação, o cara se vê dentro do táxi. Por isso que o show, 2 horas, o cara não vê passar. Porque é como se ele estivesse vendo um filme, né? Eu falo, ele imagina aquilo. Então, e na hora que você está fazendo um show ali, esses casos que você vai contando, porque tem um improviso, você lembra deles rápido, assim, você segue um roteiro que já está gravado, porque de um caso, você já ir para o outro, e vai para o outro, já tudo na mente assim, já vem puxando. Sim, a piada, uma puxa a outra. Uma vai puxando a outra, né? E durante 5 anos é aquele mesmo roteiro. É a mesma sequência de piadas. Aí, show novo, muda tudo. Ah, entendi. Esse eu já assisti. Esse eu assisti. Mas não adianta. Eu tenho a filha da minha esposa, né, que é minha enteada, ela gosta da piada do poste. Toda vez que eu tô numa rodinha, eu falo assim, conta do poste. Qual que é do poste? É grande. É grande. Mas ela quer a piada do poste. É um caso. Conta do poste. Eu falei, gente, ela conhece, eu contei 10 vezes e ainda gosta da piada do poste. Essa do minhocão não pode faltar. Tem que contar todo lugar. E tem o personagem também do Morreu. Isso que aquilo ali marcou também bastante. Esse é da Globo. Rapaz, nós fizemos, quer dizer, fomos contactados para fazer propaganda de funerária. Nossa. Para falar o Morreu e não podia fazer porque era da Globo o personagem e o bordão ali, bordão, o Morreu é da Globo. Quem fazia era a irmã do Walter Mas também a propaganda de funerária. Morreu. Mas tem uma funerária, a gente tá falando de humor ácido, né? Tem uma funerária acho que é do Rio, se eu não me engano. É do Rio mesmo. E os caras, cada outdoor deles é um absurdo, cara. Você falou. O outdoor deles lá tem um que eles mexem mais com seguro, né? A parte de seguro funerário, ou seja, quando a pessoa falece, a família recebeu um valor ali. E aí tinha algumas frases lá, que uma era assim, no caso, fazendo a ilustração ali do cara que faleceu, ficou sem dinheiro, né? Fala, de duro basta você no velório. Falei, cara, acho que isso não cola muito, não. Acho que isso começa a pegar. Porque até o bordão do Morreu, dependendo de quem assistir, porque é um momento de muito luto, né, cara? A família pode se sentir incomodada ali. Por isso que levou pro lado da alegria. Tirar a dor da morte. Sim. Né? Então, quando... seu fulano, seu Feliciano, vamos me dar aquele primo, sei o quê, morreu. Mas morreu de quê? Aí era um jogo de palavras ali,
para levar para brincadeira. Aí, mas o velório vai ser bom, tem coxinha, tem salgadinho, tem refresco, ó, vai ser uma beleza. Eu já estou indo para lá. Vamos lá também. Isso é o que os crentes ofereciam. Nossa Senhora. Aí a mulher, por que não gravava com o homem? Porque o homem assusta menos e mulher assusta mais. Mulher fica horrorizada, mulher é mais sensível. Então eu nunca gravei com homem, sempre gravei com mulher. Justamente para a mulher ficar assustada, mas não muito, porque não era parente dela, era primo dele. E aquele rapaz que trabalhou com o senhor, sabe? A pessoa era sempre distante daquela pessoa, então não tinha sofrimento. Ô Nelson, igual você faz propaganda, Bahamas, pra gente, pra Up, você teve seu pão de queijo, Sim. Você fez propaganda, ou ainda faz, não sei, para uma empresa de energia solar. Fizemos. A gente tem visto aí, por exemplo, hoje também, muita empresa de bet, de cassino online, etc. Tem alguma dessas empresas, tem empresas que falam assim, esse tipo de negócio aqui, eu não colo a minha imagem. Tem, por exemplo, bebida e cigarro. Não combina com o personagem. Uhum. Então nós já recusamos fazer para cunhaque, para cachaça, Antártica, cachaça. Não cabe aqui falar o nome, mas nós declinamos do convite justamente para não ligar a imagem do personagem com aquilo. E essa coisa dos jogos, isso você tem opção, isso não é um vício, é um problema que leva a um resultado não muito agradável, mas não vejo tão pernicioso, apesar de ter resultados aí catastróficos aí para algumas pessoas, mas eu não vejo com a gravidade que é a bebida, a cachaça, o cigarro, eu não vejo muito assim não. Mas, enfim, é decisão do momento, da hora, por quê, para quem, como, essas coisas todas, eu e Magela, a gente assenta. Se for prejudicar o personagem, a gente não faz. Porque o personagem é o nosso guarda-chuva. A minha posição não interessa. A do Magela não interessa. O que interessa é o que vai acontecer com o personagem. Se for prejudicar o personagem, claro que não vou fazer. Não quer nem saber o valor? Não, se nós não vamos fazer, por que você vai falar valor? Só para doer mais a recusa? Nelson, no dia a dia, quando você está andando na rua e tal, fazendo suas coisas, como é que fica a questão do Pedro, do personagem seu, do Nelson, com a sua vida pessoal? Embola tudo. Embola tudo. Porque a minha cara é muito limpa, do Nelson é muito limpa. Eu não tenho barba, né? Não tenho bigode, não tem que me diferenciar. Não tem como. E a minha cara é limpa. Eu pareço de cara limpa lá, né? E quando eu tô apaisando, né? E as pessoas, Nelson, e eu tenho que ser aquele mesmo Nelson da televisão, né? Porque... O Nelson superou a mesma coisa, né? Só tira o óculos. Não, eu ponho óculos para despiste. E eles me reconhecem, rapaz. Mas eu conto piada no posto de gasolina, enquanto tá enchendo o carro, enchendo o tanque, sabe? E conto no restaurante, mas é isso que as pessoas esperam. Eu vou perder o que com isso? Eu já sei a piada. Eu contar a piada, eu não vou perder a piada, eu não vou esquecer a piada. A pessoa não vai levar a piada de mim. Mas então, te diferencia dos outros. E outra, encontrei com ele, aí tira foto, aí manda para a irmã. Antigamente era o tal do autógrafo. Hoje você quer um filminho para minha tia, que ela gosta muito de você? Aí, eu também quero, eu também. Aí fodeu, aí pronto. Aí ficou meia hora gravando. Aí você vai ficar meia hora gravando. Mas não tem problema não. Faz parte, né? Vai. E você vai embora, é cliente da UP. É cliente do Bahamas. Consumidor do Bahamas. A gente de vez em quando faz uns eventos, né? E traz o Nerso para poder encher o evento e trazer ali algumas coisas. E aí, cara, é muito legal, porque o evento tá acontecendo, aí tem ali pipoca, algodão doce, pula-pula pra criança, a coisa tá rodando. A pessoa só quer o Nerso. Aí chega o Nerso. Aí pronto, a fila da pipoca vira a fila do Nerso. A fila do algodão doce vira a fila do Nerso. É interessante. Vamos ter que fazer igual o Papai Noel, sentar ali na poltroninha e chamar só os outros pra vir tirando foto. Eu já fiz demais isso, Bahamas. Nossa Senhora. E o Bahamas, ele entrega... Papai Noerso da Cratinha. Papai Noerso. Aí quem sabe, final do ano também. Aí a gente faz...
eu visto de Papai Noel e vai entregar a bolsa, uma sacola que tem lá o peru do Natal e mais um tender e tal. E aí os caras querem tirar foto comigo e eu de Papai Noel para ele mostrar para a família que... Aí eu vou lá entregar 400 bolsas daquela no Barrão, no RH lá. Bom demais, bacana. Suaviza, né? Tudo, né? Personagem agradável. Ô, Nelson, quando você não tá gravando, o que você gosta? Você gosta de ficar em casa? Você falou que tem o sítio. Ficar à toa. Mas fica em casa, vai pro sítio? Eu gosto de ficar à toa sabendo que eu tenho alguma atividade para fazer. Ficar uma semana à toa, pelo amor de Deus, é ruim demais. Porque entra uma atividade e outra, né? Nós íamos gravar semana passada. Aí não gravamos. Pronto. Então, é dia de ficar à toa. Mas esse ator é vendo filme, é pescando, é jogando conversa fora? Não, assisto uns podcasts, vou dormir. Aí de noite para dormir é um terror, porque eu já dormi de dia. Aí ligo para minha mulher, ligo meus meninos, meus filhos, netos. Então aí passa o dia. É tranquilo. É isso mesmo. O Nelson, dentro você tem uma história, cara, que é bacana demais. É quando o Nerso foi em São Paulo. E foi do 69. É boa. Pode contar ela aqui? Não. Eu vou contar do porte, então. Do dia, né? Do dia, nós... Tava eu e o Gervásio. Aí o Gerardinho, é outro primo meu. Aí o Gerardinho falou assim, ô Nerso, você e o Gervásio, vocês acabou de capinar o feijão? E nós cabemos. Aí ele falou, porque eu passei na pinguela ali embaixo ali, eu vi um homem com um caminhão de poste e perguntou se eu conhecesse alguém que queresse trabalhar amanhã com ele, fincando poste. Aí eu falei que eu conheci, que eu tenho 2 primos, bom de serviço é ele já fala, muito bom de serviço. Bom de serviço. E falar com vocês. Vocês não pegam o serviço, o Tidões marcou o serviço para vocês? Ele marcou, não. Então vai lá. Aí vamos lá de manhã, já vamos. Aí no dia de manhã cedo, nós cheguei, um homem tava com um pé no estribo do caminhão, pitando cigarro. Falei, socorro, só que o carregado do caminhão de poste? Ele falou assim, eu mesmo. Eu falei, nós veio fichar. Ele falou, mas aqui só entra duplo de 2. Eu falei, mas nós é 2, um ele é outro aí. Ele falou, não, mas cada vez um veio de companhia, um quer trabalhar e o outro veio de companhia. Que o serviço pede 2 pessoas. Eu falei, não, nós 2 quer trabalhar. Ele falou, então você está fichado. Eu falei, mas como é que é o serviço de fincar poste? Ele falou, meu filho, é fácil, é só fincar poste. Eu falei, mas como é que o senhor paga? Eu falei, não, você trabalha o dia inteiro. Aí no final, fincando poste. Quando no final do dia eu vejo quantos postes vocês fincou e pago vocês. Se vocês gradar do serviço, vocês continuam. Se vocês não gradar do serviço, vocês não continuam. Se eu gradar do serviço de vocês continuam. Se eu não gradar do serviço de vocês não continuam. Eu falei, não, dos 2 jeitos o senhor falou pra mim, tá bom. Ele falou, então pode pegar no serviço. Aí nós desgovernamos trabalhar. Aí, fincando poste. Quando foi final do dia, ele pegou os apontamentos dele, tinha 3 duplos de 2. Uma dupla de 2 ali, tá dupla de 2 aqui, e eu já vazo aqui. Ele falou assim, primeira dupla, Girso e Girsima. Quantos postes vocês fincou? Ele falou, nós fincamos 18. Ele falou, 18 tá bom. A outra dupla, Irto e Irsu. Quantos postes vocês fincou? Ele falou, nós fincamos 15. Vezes manhã melhor. Eles fincou 18, 6, 15, vezes manhã melhor. Nerso e Gervaso. Quantos postes vocês fincou? Eu falei assim, 2. Ele falou, mas só 2? Ele fincou 18, os outros 15, vocês só 2? Eu falei, mas vai lá ver a quantidade de poste que eles deixam para lá de fora. Nós 5 postes, tudo no chão. Nós não deixa ponta de poste sobrando, não. Né? Nosso serviço é bem feito, rapaz. Não pode ter grama em cima para ninguém tropicar. Ele falou, a partir de manhã você não precisa de vir mais, não. Mas vocês vão desenterrar aqueles 2 postes que eu preciso deles. Trabalhar mais 4 dias para desenterrar 2 postes. Tomei uma birra de poste, rapaz. Muito bom. Ô, Nelson, como é que te acha nas redes sociais? Tem Instagram nosso, tem Facebook. E quiser contatar a UP, me acha também, né? Nas redes sociais está Nerso da Capitinga Oficial. Nerso da Capitinga. É só botar Nerso, já cai, é o primeiro da fila lá. E bonito, desse jeito, colosso.
Para encontrar a UP nas redes sociais, tem a UP Assistência Familiar e tem a UP Mais Benefícios também, você encontra as duas ali. Em breve você vai digitar UP Car lá, vai achar a UP Car ali também. Os ouvintes, né, quem estiver assistindo, etc., quiser conhecer a gente vai estar, a UP hoje funciona do lado da Medmur, do lado da Rádio Muriaé, chama Medmur ali funciona a UP e a Medmur. E a UP Car, ela vai funcionar lá perto do Armação da Barra. Né, um pouquinho depois de onde era o Cicobi da Barra ali, tinha uma padaria, tinha uma padaria ali no meio, e o ponto do lado ali, na esquininha com a rua, que entra ali, quase de frente pra garagem do Armação mesmo. Isso aí. Nesso, muito obrigado, Opa, tá? Prazerzão, pela presença. Gostaria de agradecer mesmo de coração. A equipe Help agradece. Natan, muito obrigado também. Gostaria de agradecer mais uma vez a todo mundo aí, a galera da UP, pelo trabalho excepcional. Nesso, tudo de bom, que Deus abençoe sempre. Amém. Muito obrigado mesmo, tá? Tamo junto. Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez aí. Eu agradeço. E a oportunidade de vir a Muriaé mais vezes, né? Eu tenho vindo demais aqui por conta da UP, né? Muriaé, eu queria morar aqui, mas não tem jeito. Quem sabe na próxima já vem acompanhado um churrasquinho pra nós, né? Hoje não é honesto o Gervásio, não, mas honesto tem que trabalhar hoje ainda. Doido, né? Serviço. Vamos gravar bastante hoje. É isso aí. Muito obrigado. Obrigado. Galera, obrigado. Esse foi o Help de hoje. Tamo junto.